Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? Gente, hoje continua no módulo 2, só para não perder a prática, Economia Keynesiana em Curto Prazo, que foi que a gente viu nas duas últimas aulas. A gente viu política fiscal e a crise fiscal na União Europeia. A gente viu política monetária na aula anterior e as atas do Copom, também como exemplo de aplicação. A gente vai ver hoje, na aula 23, as aplicações práticas de jornais. Como é que eu vou interpretar uma notícia de jornal utilizando o modelo ISLM? E aí você me perguntar, vai cair uma matéria de jornal na minha prova, professora? Não, não vai cair. Mas a aula de hoje tem um objetivo, e isso também possivelmente não vai cair na sua prova discursiva. Mas a prova de hoje tem um objetivo diferente, que é fazer com que você treine, mesmo sem você estar estudando economia, interpretando as informações de jornais com o modelo ISLM. Então, tenha um objetivo bem claro. É treinar você para que você consiga estudar ISLM, mesmo sem estar com o livro, mesmo sem estar assistindo videoaula. O objetivo disso é fazer com que você interprete todas as informações que estão nos jornais. Então, na aula de hoje, a gente trouxe 4 exemplos de como você pode fazer isso. Vamos ver na lousa. Primeira aplicação prática. Gastos do governo com publicidade são 42% menores em 2011. Essa foi uma matéria do jornal O Globo. O dia foi o dia 25/10/2011. Foi uma matéria relativamente velha. E aí, o que acontece quando o governo tem gastos 42% menores com publicidade? Enfim, em relação ao ano anterior. Eu acho que é isso a data da matéria, mas agora, infelizmente, eu não trouxe. O que eu preciso compreender em relação ao título da matéria, a manchete? Simples a compreensão. Vamos na lousa. Quando eu vejo que o governo reduziu os seus gastos em 42%, eu vou analisar que houve uma redução dos gastos do governo. O que acontece quando tem uma redução dos gastos do governo? Isso aqui é uma política fiscal retracionista. O que é política fiscal retracionista? É que há um objetivo de redução da renda. Então, o que eu preciso observar quando eu analisar a matéria como essa? É que se o governo reduzir os gastos, um dos efeitos que isso vai gerar é uma redução na renda, e isso é feito através de uma política fiscal retracionista. O que é que eu preciso saber em relação ao movimento das curvas? Eu vou movimentar a curva IS, eu vou movimentar a curva LM. Vamos ver na lousa. Toda vez que há uma redução dos gastos do governo, ou seja, que se estiver fazendo a política fiscal retracionista, isso vai impactar na curva IS. E aí, o que é que eu tenho? Vamos só deixar isso aqui mais retinho. Eu tenho que aqui vai ser renda, aqui vai ser juros, IS, LM. Quando o governo reduz os gastos, ele vai levar a curva IS para a esquerda, ou seja, eu vou sair do ponto A, eu vou chegar ao ponto B. E aí, nessa transição, o que é que vai acontecer? Eu vou sair desse Y1 de equilíbrio, vou para esse Y2 de equilíbrio. E aí, o que é importante que você note é que uma redução dos gastos do governo vai levar a uma redução da renda. E vai levar ao que mais? Vamos ver na lousa. Vai levar a uma redução da taxa de juros. Ou seja, uma política fiscal retracionista, a gente já viu, movimenta a curva IS. Vai movimentar a curva IS para onde? Vai movimentar a curva IS para a esquerda. E toda vez que é uma retração da curva IS para a esquerda, os efeitos serão de redução da renda e redução na taxa de juros. Então, o que é que eu quero que você observe com essa matéria? É que quando o governo diz que teve uma redução de 42% nos seus gastos em publicidades, considerando que os demais gastos foram mantidos constantes por enquanto,
a gente não vai fazer inferência sobre os tipos de gastos. Isso leva a uma redução da renda da economia, isso leva a uma redução da taxa de juros, como está mostrado na lousa. Então, se você analisou que na matéria a política foi no sentido de ser fiscal retracionista, vai levar a uma redução da renda, vai levar a uma redução dos juros. É isso que está mostrado na lousa. É importante agora essa fixação via exemplos práticos. Que mais eu preciso saber? Que outro exemplo eu preciso compreender? Vamos analisar. Eu preciso observar, por exemplo, o gasto com servidor federal ultrapassará 200 bilhões em 2012. E aí vamos ver qual é a matéria. A presidente Dilma Rousseff saiu vitoriosa na queda de braço com os servidores do Judiciário e do Legislativo que queriam reajustes aprovados no Orçamento da União em 2012. Mas, mesmo sem novos reajustes, os gastos com pessoal e encargos sociais dos 3 poderes no ano que vem, esse ano, essa matéria foi o dia 27 de dezembro de 2011, estava lá no Yahoo, ultrapassarão a barreira de 200 bilhões. O volume chega a 203 bilhões contra 199,7 bilhões em 2011. E aí o governo informa que os gastos com pessoal representam 8,9% de toda a despesa prevista para 2012. A gestão do ex-presidente Lula teve uma explosão de aumentos na lousa, vamos marcar uma coisa importante. Durante a gestão do governo Lula, a gente teve uma explosão de aumentos. O plano de Lula foi a concessão de reajustes por categorias numa política de valorização de carreiras de Estado. Descontada a chamada Contribuição Patronal para a Seguridade do Servidor, CPSS, que a União coloca no regime previdenciário do servidor, o gasto direto de 2002 fica em cerca de 188 bilhões. O que eu quero que você observe nessa lousa? Primeira coisa, não vai haver reajustes nas folhas salariais dos servidores, nesse caso do Judiciário e do Legislativo Federal. O que é que eu preciso compreender nesse caso? É que houve a manutenção de gastos na lousa. Quando eu digo que há manutenção de gastos, eu vou observar que G vai ficar aqui como G barra, G constante. Se os gastos estão constantes, eu não estou utilizando ou não estou fazendo política fiscal. A política fiscal não está sendo realizada no governo Dilma. E aí, se eu fosse buscar uma curva ISLM, com essa notícia, eu conseguiria observar que as duas curvas ficariam exatamente no mesmo lugar. Então, não há movimentação das curvas no governo Dilma. Por que não há movimentação das curvas no governo Dilma? Porque não houve a política de reajustes salariais. Mas o que foi aconteceu no governo imediatamente anterior, no governo Lula? No governo Lula houve uma sucessão de aumentos, houve uma explosão de aumentos. Como é que eu observo isso no governo Lula? Semelhante ao que eu observei no item anterior, mas agora invertido. Como é que a gente traduz isso? Vamos ver na lousa. Se eu tenho aumentos dos gastos do governo provenientes de aumentos salariais, que foi o que o governo Lula fez, o que é que eu vou fazer? Vamos analisar aqui, adicionando mais uma folhinha. Então, eu tenho YI, curva IS, curva LM, ponto de equilíbrio, que é o que está aqui. Então, o que é que eu preciso observar? Lula fez um aumento salarial. Ele mexeu com o salário dos servidores. Quando eu falo em aumento de salários, eu vou falar em aumento dos gastos do governo. E se a gente considerou um aumento de gastos do governo, está mexendo na curva IS. E o que é que vai acontecer agora? Vamos na lousa. Com o aumento salarial, isso aqui vai implicar em um aumento dos gastos do governo. Se falou em aumento dos gastos do governo, a gente vai considerar que isso aqui é uma política fiscal expansionista. E aí, se a gente falou em política fiscal expansionista, a gente vai deslocar a curva IS
para a direita. Vamos analisar isso no gráfico agora. Quando isso vai para a direita, tenho o IS'. Então, vou sair do ponto de equilíbrio A, vou chegar no ponto de equilíbrio B, a uma renda de equilíbrio linha maior. Então, eu tinha a renda de equilíbrio, saí para a renda de equilíbrio linha, houve um aumento da renda. Então, quando Lula, em 2010, fez uma política de avanço salarial ou uma política de aumento salarial, o que é que ele estava querendo, entre outras coisas? Além de valorizar o servidor público, vamos ver na lousa, que é o que a matéria diz. A matéria diz que a concessão de reajuste foi uma política de valorização das carreiras de Estado. Então, além de valorizar as carreiras de Estado, o que aconteceu como consequência dessa política? Quando há essa política de valorização, haverá um aumento dos gastos do governo, isso gerará também um aumento na renda. Então, quando o governo faz política salarial, haverá um deslocamento da curva IS para a direita. E qual é o efeito desse tipo de política? Vamos ver na lousa. Só para concluir, esse efeito de política vai levar a um aumento da renda. Então, aqui o efeito será de aumento da renda e também de aumento dos juros da economia. Então, esses dois aqui são os efeitos. Eu vou também aqui de I para I'. Vai ter um aumento dos juros. Qual é a outra aplicação prática que a gente pode ver? A gente pode ver o seguinte, em São Paulo, na fonte da Band, o governo reduz impostos de carne e leite. O que mais eu posso observar? Decretos estendem benefícios de crédito para frigoríficos e produtores de longa vida, iogurte e leite fermentado. Então, o que é que eu posso analisar a respeito dessa notícia? Vamos ver um pouquinho da matéria. O governador Geraldo Alckmin assinou nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2011, decretos que estendem benefícios de crédito outorgado para produtores de leite, longa-vida, iogurte e leite fermentado, e que permitem a concessão de regime especial aos frigoríficos paulistas para apropriação, quase que não sai, e utilização de crédito acumulado do ICMS. Quando as mercadorias são produzidas em seu próprio estabelecimento, os fabricantes de laticínios já têm direito a crédito outorgado de ICMS de 14%. Vamos na lousa? Quando eles fazem no próprio estabelecimento, eles já têm um crédito de 14% para o leite longa-vida ou 12% no caso de iogurtes e leite fermentado, na saída dessas mercadorias para os destinatários localizados no estado de São Paulo. A assinatura do decreto prorroga esse benefício, que se encerraria no final deste ano até 31 de dezembro de 2013. Então, é só aqui uma contextualização da matéria, mas importante é que está lá em cima de vermelho. O governo de São Paulo reduz impostos de carne e leite. Se o governo de São Paulo reduz impostos de carne e leite, nesse caso a gente vai observar de uma forma bem genérica o que é que ele está fazendo no modelo ISLM. Vamos ver na luz. O governo reduziu os impostos. Vamos inserir aqui. O governo gerou uma redução de impostos. Nesse caso aqui, vai ser um pouquinho diferente do caso que a gente já tinha visto previamente. Porque aqui vai ser imposto sobre a produção, isso vai gerar um outro efeito também que a gente vai considerar mais na frente. Mas, de uma forma geral, a gente vai considerar: o governo gerou redução de impostos. Qual é o efeito que isso gera? Mesma coisa do aumento de gastos. Então, na lousa, o governo gerou redução de impostos, ele está fazendo uma política fiscal expansionista. Se o governo faz política fiscal expansionista, o que é que ele quer fazer? Então, eu tenho aqui renda, taxa de juros, ISLM.
LM, política fiscal expansionista vai mexer sempre na curva IS, porque vai atuar no mercado de bens e serviços. Atuando na curva IS, eu vou deslocar essa curva IS para a direita. Eu vou sair de IS para IS'. Eu vou sair do ponto de equilíbrio A para o ponto de equilíbrio B. Então, eu tinha essa renda aqui de equilíbrio, passo a ter essa nova renda de equilíbrio Y'. E aí o efeito é igualzinho, é irmãozinho ao efeito da política fiscal expansionista, quando ela utiliza os gastos do governo. Existirá um aumento da renda, associado a isso vai levar ao aumento dos juros. Vamos na lousa. Isso aqui vai levar, eu vou sair de I, eu vou para esse I', vai levar a um aumento da taxa de juros. Então, se falou em política fiscal expansionista, com o uso dos instrumentos gastos do governo, isso vai implicar no aumento da renda de equilíbrio, isso vai implicar no aumento da taxa de juros. Então, é exatamente o mesmo efeito. O que eu preciso compreender aqui? Vamos colocar uma OBS para ficar bem claro. Vamos ver aqui uma observação. O que é que eu preciso entender quando o governo faz política fiscal expansionista utilizando tributos? É que o efeito sobre a renda, então o efeito na renda, no caso da política fiscal expansionista, quando se utiliza os instrumentos gastos do governo, ele é maior do que o instrumento da política fiscal expansionista quando há a utilização dos tributos. E a gente já viu por quê. No caso mais simples, que é o caso que a gente está vendo agora, os tributos incidem sobre o consumo incide sobre a renda. Então, como o consumo depende da propensão marginal a consumir, ele terá um efeito menor do que os gastos. Então, na lousa, quando se falar em efeitos na renda ou efeitos sobre a renda, eu sei que os gastos do governo terão um efeito maior que os tributos, porque os tributos dependerão da propensão marginal a consumir, que a gente já viu que pela lei psicológica fundamental, ele está entre 0 e 1. Então, essa é a explicação que eu preciso que você compreenda quando se falar em efeitos dos tributos sobre a renda em comparação com o efeito dos gastos. Nos dois casos, haverá um aumento da renda, mas, no caso da política fiscal expansionista, com o uso dos instrumentos gastos do governo, nesse caso, haverá um aumento maior da renda do que quando há uma redução dos tributos. Isso, logicamente, de uma forma mais geral. Analisando especificamente a questão, é que a gente vai observar que esses tributos não estão incidindo sobre o consumo, estão incidindo sobre a produção. E isso, logicamente, leva a considerações mais detalhadas. Como a gente ainda não viu essa parte de produção, então está vendo a parte de consumo de bens e serviços, por hora a gente vai analisar somente os impostos de uma forma mais geral, mais genérica, aqueles impostos que incidem sobre o consumo, aqueles impostos que a gente já viu lá na fundamentação keynesiana. Então, para ficar claro, o efeito sobre a renda é maior quando eu faço a política de gastos do que quando eu faço a política de tributos, propensão marginal a consumir entre 0 e 1. Mas o efeito geral é aumento na renda, aumento na taxa de juros também. Para terminar, mais uma matéria, vamos ver na lousa. A matéria é a seguinte: queda da Selic para reaquecer a economia deve provocar nova alta de inflação em 2013. Olha só que matéria interessante do Pernambuco.com. Uma matéria bem interessante, foi o dia 22/12/2011. O que é que eu preciso compreender sobre essa matéria? Queda da Selic. Queda da Selic é feita como? Diferentemente dos 3 exemplos anteriores, a queda da Selic está associada a uma política monetária expansionista. Vamos ver na lousa. Ele falou aqui em redução da Selic. Eu vou lembrar direto de política monetária
Opa, deixa eu colocar aqui para não tumultuar. Expansionista. A gente viu há um pouquinho de tempo na aula passada que política monetária expansionista ela é feita através da reunião do Copom. O Copom decide qual é a taxa de juros. A taxa básica de juros é a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é o que determina qual é a taxa básica de juros na economia brasileira. Então, o que aconteceu com a taxa Selic? Ela foi reduzida via uma expansão da base monetária. Como essa base monetária, ou essa oferta monetária foi expandida? Ela pode ser expandida através de 3 instrumentos. Operações de mercado aberto, que é a compra e venda de títulos, taxa de redesconto, encaixes compulsórios. A partir de agora, você não pode mais errar esses instrumentos, são extremamente importantes. Então, o governo fez a redução da Selic usando um desses 3 instrumentos. Normalmente, ele vai usar as operações em mercado aberto. Quando ele faz isso, ele vai fazer uma redução de juros, vai gerar um aumento da renda. Então, na lousa, quando o governo, vamos botar aqui, inserir, quando o governo faz política monetária expansionista, eu tenho aqui a IS, a LM, estou aqui nesse ponto de equilíbrio anterior. Então, o que eu tenho? Vamos fazer aqui. Política monetária expansionista vai levar a um aumento da renda, isso vai levar a uma redução dos juros. Como é que eu vejo isso? Através do deslocamento da curva LM. Como a política é expansionista, eu vou atrás do aumento de renda, a curva LM vem para a direita. Eu vou sair de LM para LM'. Eu vou sair de A, vou deslocar para B. Então, eu vou sair desse Y de equilíbrio para esse Y de equilíbrio linha. Eu venho para cá. DY, aqui tem I. O que ele está dizendo? Dizendo que essa política monetária vai levar a um aumento da renda, mas ela vai ter um desdobramento, não nesse ano 2012, mas no ano 2013. O que é isso? Vamos ver na lousa. Ele está dizendo que essa queda na Selic que visa reaquecer a economia, esse reaquecimento da economia na lousa, é sinônimo de aumento na renda, vai gerar inflação alta até 2013, ou seja, no ano que vem. E aí, o que é que ele está dizendo na matéria? Que a expectativa do Banco Central, a atividade econômica mais forte, a partir do segundo semestre de 2012, indica também risco de inflação no futuro. Veja, quanto maior for a atividade econômica, quanto mais a gente consome, se as empresas não acompanham o nosso fluxo de consumo, isso vai gerar um aumento de preços. E aí o que ele observa? Risco de inflação maior no futuro. Segundo disse hoje, 22 de dezembro, o diretor de Política Econômica da Autoridade Monetária, Carlos Hamilton Araújo, ao comentar o relatório de inflação divulgado trimestralmente. O que foi que ele disse? A atividade mais forte hoje é associada à inflação mais forte amanhã. Vamos na lousa. Disse o diretor. Então, atividade mais forte, inflação também mais forte. Segundo ele, se a expectativa de maior atividade econômica se confirmar, é natural esperar pressões inflacionárias mais fortes em 2013. Então, vejam a ginástica. O que a gente tinha visto até agora? Que variações na renda não influenciavam nos preços. De fato, por enquanto, no mundo mais simples do mundo, que vai mudar daqui a pouco, variações na renda não vão levar a variações inflacionárias. Logicamente, quando o prazo se expande, ou seja, a gente não tem mais rigidez de preço, a gente passa a ter flexibilidade de preço, esse cenário fica diferente. Quanto mais as pessoas consomem, maior vai ser a inflação. E aí, o que a gente observa? Que a gente vai ter percalços ao longo dos prazos. Nesse caso aqui, o que eu quero que você observe é o seguinte, é que o governo fez política monetária expansionista, reaqueceu a economia, ou seja, vai aumentar a renda. Esse aumento da renda vai levar a um aumento de consumo. Esse aumento de consumo pode levar a um aumento da inflação.
só para que você compreenda, para a gente fechar o raciocínio, é que a gente, por enquanto, não vai ver a variação na inflação. O que eu quero que você analise é que você pegue a matéria e você saiba exatamente a que tipo de deslocamento a matéria se refere. Nas matérias anteriores, a gente viu a questão da política fiscal, tanto de redução de custos, tanto de redução de gastos, como de constância nos gastos, como de aumento nos gastos, como de aumento de redução dos tributos. A gente vai ter uma redução da curva IS, um estabelecimento constante da curva IS, um aumento da curva IS via redução de tributos, e agora a gente viu a queda da Selic, redução da taxa de juros, política monetária expansionista. Então, quando você vir na última ata do Copom que o governo vai reduzir a taxa básica de juros, ele vai estar querendo aumentar a renda da economia, ele está sabendo, possivelmente, que isso pode gerar um aumento das taxas de inflação no futuro. Lógico, e de novo, a gente não viu isso ainda, a gente vai ver isso quando analisar o modelo AS/AD, mas não é agora. Com esse último exemplo, a gente termina a parte de aplicações práticas do modelo ISLM. Então, a gente viu bastante aplicações nas últimas 3 aulas de como você pode interpretar as informações econômicas com o uso dos modelos ISLM. Na aula que vem, acho que a partir de mais umas 4 aulas, a gente vai compreender como é que esse modelo cai nas provas. Vendo primeiro como é que a curva IS se apresenta nas provas, depois como é que a curva LM se apresenta nas provas e, por fim, como é que a interação entre as duas curvas é vista pelas bancas. A gente se encontra em breve agora para fazer exercício de concurso, não mais para ver matéria de jornal. A gente se encontra já já. Até lá.